Senhor Jesus. Vamos ficar à vontade. Acho que dá para iniciar assim, pastor. Amém. Irmãos, vou pedir para que os irmãos abram a sua Bíblia em Romanos capítulo 3. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 3, nós vamos ler do versículo 21 ao 31. Amém? Amém. Glória a Deus. E diz assim a minha versão, Almeida atualizada. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância foi de todo excluída? Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? E não é também dos gentios? Sim, também dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Queridos, os irmãos que já estão há muito tempo aí conosco, sabem que essa não é a primeira vez que eu venho a falar nesse texto. Porém, as primeiras vezes em que eu falei, a gente passou por cima de muita coisa. Fomos muitos superficiais naquilo que foi dito. Não que eu tenha falado alguma bobagem ou mentira, né? Mas a gente não cavou muito a fundo no texto. E eu quero adiantar também para os irmãos que a gente também não vai conseguir ver todo esse texto hoje. Eu li todo ele com os irmãos para nós termos uma noção do todo. Porém, quando começarmos um pouco mais nas particularidades, a gente vai mais devagar. E também, quando der o horário, prometo que eu paro. E se algum dia o Senhor me permitir, e o pastor aqui na igreja, a gente pode continuar um outro dia. Amém? Amém. Há muito tempo, um pastor americano, que eu já ouvi muito ele no início, quando Deus me chamou, eu comecei a entender a fé, a palavra de Deus. Eu ouvi muito ele, algumas mensagens que eu tenho traduzido no YouTube. E eu estava lembrando aqui que ele falou que há muitos anos atrás ele foi ministrar em uma universidade, jovens que estavam na faculdade, e ele disse que orando a Deus, sem saber o que falar para aqueles jovens,
Deus, de certa forma, iluminou a mente dele e ele disse, quando ele estava diante de todos aqueles jovens, ele disse: olha, hoje eu vou falar para vocês a coisa mais terrível das Escrituras, algo assustador. E ele conseguiu prender a atenção deles por um momento. E aí, quando todos estavam olhando para ele, o que é que ele disse para aqueles jovens? Ele disse: olha, a verdade mais assustadora e terrível que eu quero falar para vocês essa noite é que Deus é bom. E eles não entenderam, né? Começaram a rir, falando com o outro, e até perguntar: mas qual é o problema em Deus ser bom? E aí ele, retornando a voz, a palavra a eles, disse: é porque nós não somos. Esse é o problema. Por isso que é terrível Deus ser bom. É porque nós não somos bons, nós somos maus. Então, eu quero fazer uma pergunta para os irmãos. Na verdade, a pergunta não é minha, é da Bíblia, né? Que nós podemos pensar sobre isso nesse texto que a gente leu. E a pergunta, eu vou aqui ler para os irmãos, está em Jó capítulo 9, versículo 1 e 2, que diz assim: então Jó respondeu e disse: na verdade sei que assim é, porque como pode o homem ser justo para com Deus? Jó capítulo 9, versículo 1 e 2. Ou como se justificaria alguém diante de Deus? Essa é a pergunta. E nesse texto que a gente leu, Paulo nos fala muito sobre isso. Em outras palavras, o tema dessa mensagem de hoje é justificação pela fé. Amém. Por outro lado, eu não queria cair aqui como que de paraquedas no texto. Eu vou apenas trazer as suas memórias esclarecidas. Todos os irmãos conhecem muito bem essa epístola. Vamos apenas citar algumas partes do contexto. Como sabemos, o apóstolo Paulo, ele escreveu essa carta aos irmãos de Roma. E do que Paulo vai tratar nessa carta? E já de início, quando ele se apresenta no capítulo 1, ele diz: olha, eu vou falar para vocês sobre o Evangelho de Deus. O Evangelho de Deus, não do homem. Então, ele diz que vai falar sobre esse Evangelho. Ele diz que esse Evangelho não é algo que ele inventou, é algo que já está nas Escrituras, que os judeus conheciam e conhecem muito bem. Ele não está inventando nada da sua cabeça. E do que se trata esse Evangelho? Ele vai dizer no capítulo 1 que é acerca de seu filho, que segundo a carne veio da descendência de Davi, e etc. Ele dá graças a Deus pelos irmãos, diz que quer visitá-los para compartilhar com eles algum dom espiritual, para confirmá-los também na fé. E depois de se apresentar, ele dá o tema de toda a epístola, que é o versículo 16 e 17 do capítulo 1, que ele diz: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Veja que ele diz que esse é o tema, é sobre isso que Paulo vai falar por toda a epístola aos Romanos.
Então o apóstolo ele começa a falar da situação do povo não judeu, ou seja, dos gentios, a partir do versículo 18 até o final do capítulo 1, ele vai estar falando sobre a situação, como que é a vida de um gentio que vive sem Deus, né? Ele diz que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Se nós começarmos a prestar atenção nas palavras que Paulo usa, ele diz no versículo 17 que a justiça de Deus foi revelada no Evangelho, certo? E ele, aqui no versículo 18, ele usa a mesma palavra, que a ira de Deus também foi revelada, que a ira de Deus se revela do céu. E como que é isso? Ele diz que, embora os gentios não tivessem a palavra, a Bíblia hebraica que os judeus tinham no Antigo Testamento, mesmo assim, ele diz que a natureza, né, através da natureza, do que Deus criou, dá para todos saberem que existe um Deus. E vocês percebem, irmãos, lendo essa epístola, que o ser humano, por natureza, ele é religioso. Porque mesmo essas pessoas que não tinham o Antigo Testamento, mas através da natureza Deus se revelava a todos, aqui Paulo vai dizer que as pessoas eles mudaram, eles trocaram, né? Tendo conhecimento de Deus, eles não se preocuparam com isso, não deu glória, não deu graça a Deus, não honrou a Deus. Em vez disso, eles trocaram, eles mudaram. Veja só, a glória de Deus por quem? Os seres humanos começaram a fazer imagens de pessoas para as adorar, e veja que a coisa vai só declinando, cada vez mais para baixo. Primeiro eles começam a adorar homens, as obras dos homens, e vai descendo mais ainda para quadrúpedes, para répteis, ou seja, animais. Eles fazem esses animais, adoravam esses animais. Aqui nós, na nossa cultura, não tem muito isso, mas se vocês forem ver, por exemplo, a Índia, que tem de Deus lá, acho que tem mais Deus lá do que pessoas. Certo? Se eu não me engano, o segundo país mais populoso do mundo. Então o ser humano mudou. Eles preferem adorar coisas que é criado pelos homens, em vez de adorar a Deus, que foi quem os criou, quem os sustenta, quem dá vida e tudo mais. E por causa disso, Paulo vai dizer, por eles terem mudado a verdade de Deus em mentira, e adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, diz que por causa disso, Deus os entregou às paixões infames. Ou seja, vocês querem viver de acordo com o que vocês acham? Deus permite, Deus deixa. Como que a ira de Deus é revelada do céu? Deus permitindo que as pessoas façam cada vez mais pecados, pequem cada vez mais. É só olhar para o nosso mundo, o que está acontecendo. Nós vemos que a ira de Deus está sendo revelada até hoje. Porque ele diz aqui, porque as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente também os homens, eles deixaram o contato natural com a mulher e se inflamam mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homem com homem, recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Você vê? Olhe para a nossa situação atual e veja se a ira de Deus não está sendo revelada dos céus. Deus deixando as pessoas caminharem nos seus próprios pensamentos. Só fazendo essa observação, né, assim que você falou, se você sentir hoje, as pessoas não vivem mais isso, mas na realidade vivem uma outra visão, mas vivem a mesma coisa, né? É a mesma coisa, né, pastor? Então, o
o apóstolo Paulo, ele continua, ele segue dizendo que por as pessoas terem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus nos entrega essa disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Então ele dá uma lista enorme aqui do verso 29 em diante, ao verso 32 do capítulo 1, um monte de coisas, pecados. E aqui é meio que tem algum judeu ouvindo Paulo e está concordando certamente com o que Paulo está falando, né? É verdade, Paulo. Os gentios são tudo isso aí que você está falando. Concordo plenamente com você, Paulo. Mas aí, olha o que é que Paulo faz depois de falar a situação dos gentios. Paulo diz: portanto, 2:1, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois pratica as próprias coisas que condenam os outros, né? Ou seja, os judeus, eles pensavam que por eles ser o povo escolhido de Deus, por eles ter os oráculos de Deus, eles não iriam participar dessa condenação de Deus. Vocês se lembram de João Batista lá nos Evangelhos? Quando está em todas aquelas pessoas ouvindo, ele diz: ó raça de víboras, quem foi que vos ensinou a fugir da ira vindoura? Não venham dizendo que não vai acontecer nada porque vocês são filhos de Abraão. Se Deus quiser, Ele pode suscitar dessas pedras filhos a Abraão. Então, o apóstolo Paulo, ele vai demonstrar aqui, provar para esses judeus que eles também são indesculpáveis perante Deus. Porque eles se gloriavam, né? Por ser judeu, por ter a lei, por conhecer a Deus, enquanto que os gentios não conheciam. Mas Paulo diz assim: olha, tu, pois, que ensinas a outro e não te ensinas a ti mesmo, tu que pregas que não deve furtar, furtas, dizes que não deve cometer adultério, cometes, abandonas os ídolos e lhes roubas nos templos. Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei, pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Ou seja, Paulo mostrou aqui, nós não podemos tratar mais claramente sobre isso, porque eu estou passando só por cima para a gente não cair de paraquedas no texto que a gente leu. E aí, quando Paulo inicia o capítulo 3, do versículo 1 ao 8, ele vai tratar de algumas objeções que certamente os judeus iriam levantar, que é, eles começam perguntando: qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou, qual a utilidade da circuncisão? Aí, aqui Paulo vai explicar para eles que há muita vantagem em ser judeu, para eles que eram judeus. E ele vai falar, primeiramente, porque os oráculos de Deus, ou seja, a palavra de Deus, foi confiada a eles. E isso era para ser uma vantagem, de certa forma. Os nossos filhos que nascem hoje, no nosso larzinho lá cristão, eles têm uma certa vantagem de quem não nasce. Porque eles já começam a ser ensinados ali desde pequenos. Mas Paulo diz, eles perguntam, mas e qual a utilidade da circuncisão, né? Que foi o que Deus mandou Abraão fazer com toda a sua descendência. Ele diz, olha, é muito sobre todos os aspectos, né? A circuncisão, ela tem valor se você guardar a lei. Paulo vai dizer para eles, se você guarda a lei, tem muito valor a circuncisão. Porém, se você é transgressor da lei, não adianta de nada você ter a marca da circuncisão. Então,
Paulo, quando ele chega no capítulo 3, versículo 9 ao 18, né, ele vai juntar todos aqui, né? Que ele diz, o que se conclui, ou seja, de tudo que eu já falei até aqui. Temos nós que em judeu, vantagem? Ele diz, não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como grego ou gentil, estão debaixo do pecado. E então do versículo 10 ao 18 ele começa a fazer uma série de citações do Antigo Testamento, né? Ele junta alguns salmos, algumas passagens de Isaías e fala a verdade a respeito de todo o ser humano. E por que acontece tudo isso que Paulo diz no versículo 9 ao 18? Ele diz que é porque, no verso 18, não há temor de Deus diante de seus olhos. Por isso que as pessoas cometem todos esses tipos de pecados. Por que o mundo está hoje como está, irmãos? Porque as pessoas se afastaram de Deus. Você vê lá no Salmo 1, quando o salmista está falando aqui, bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios e etc. Ele diz que esse homem é feliz, esse homem que não anda assim, segundo o conselho dos ímpios, esse homem que medita na lei de Deus, que é de dia e de noite. E aí quando ele vai contrastar o homem de Deus com o ímpio, ele vai dizer que o homem de Deus é como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, que sempre dá o seu fruto no tempo certo, que nunca murcha suas folhas. E o ímpio, como que é, salmista? Ele diz, é como um monte de palha, que não presta, não serve para nada, que o vento sopra e leva onde quer. E é a mesma coisa que Paulo está dizendo aqui, que Paulo diz aqui que todos juntamente se fizeram inúteis por causa do pecado. Então, vou só ler esses dois versículos e a gente entra no texto. Versículo 19 e 20 do capítulo 3, Paulo diz assim, ora, sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca, todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém, presta atenção nesse versículo, ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. E Paulo pinta para nós esse quadro horrível. Alguns estudiosos até dizem assim, que se a epístola acabasse aqui, era para nós ficar desesperados com o que Paulo diz aqui, se acabasse aqui. Então vamos passar para o texto de hoje, Romanos 3, 21. Eu vou dividir esse texto em duas declarações gerais. Eu sugiro a vocês que desse verso 21 ao versículo 24, ele descreve o plano da salvação. E que do versículo 25 ao 31, ele fala sobre as características desse plano da salvação. Deixa eu ampliar um pouco mais aqui. Do versículo 21 ao 24, eu vou estar dando algumas declarações gerais em todo o texto. Depois a gente começa no versículo 21 e eu vou até onde der, até onde o horário permitir, a gente vai. Então, Paulo está descrevendo aqui o plano da salvação de Deus, no verso 21 ao 24. Então, primeiramente ele diz que Deus providenciaram uma justiça e que agora revelou, né? Ele diz que Deus tinha prometido antes, mas que só agora a tornou manifesta, e foi Deus quem a providenciou. Segundo, Paulo diz que essa justiça que Deus providenciou, ela passa a ser nossa, não como resultado das nossas ações ou
da nossa conformidade a algum tipo de lei, e sim única e inteiramente pela fé. Terceiro, é que essa justiça, ela está à disposição de todos, porque ele diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Como vocês podem ver, está à disposição tanto dos judeus como dos gentios, porque não há diferença. Em quarto lugar, Paulo diz que o Evangelho é inteiramente da graça de Deus, é um presente de Deus, que Ele nos dá livremente. E em quinto lugar, e em muitos aspectos o mais importante, é o seguinte: esta salvação ela foi feita possível e acessível mediante a obra redentora do Senhor Jesus Cristo. Então, aí está as declarações gerais dessa primeira parte, versículo 21 ao 24. E aí do 25 ao 31, o que é que ele vai tratar? Ele vai tratar das características desse plano de salvação. Então, primeiramente, ele diz que este método de salvação ele é coerente com o caráter de Deus. Você pode ver isso aí nos versículos 25 e 26. Segundo, Paulo diz que esse método, ele dá toda a glória a Deus e nenhum ao homem. Você pode ver isso aí nos versículos 27 e 28. Terceiro, Paulo diz, é um método que mostra que Deus é Deus do mundo inteiro, e não somente de um segmento da humanidade. Ele não é somente Deus dos judeus, mas é também dos gentios. Ele é Deus do mundo inteiro, de modo que essa justiça que Ele providenciou está igualmente acessível ao mundo inteiro. Você vê isso aí nos versículos 29 e 30. E em quarto lugar, Paulo diz que esse método ele honra e confirma a lei. Você pode ver isso no verso 31. Então está, irmãos, as declarações gerais de todo o texto que a gente leu. Porém, declarações gerais elas não são suficientes em si mesmas. Como os irmãos já falaram aqui, o pastor Rosildo está com alguns planos aí até para fazer evangelismo. Eu quero só ressaltar uma coisa aqui. Os puritanos, eles entenderam isso, eles faziam o que Paulo está fazendo aqui nessa epístola. Que eles diziam que quando você vai evangelizar, você deve começar com a lei, deve mostrar a lei de Deus para as pessoas, porque é a lei que mostra que nós somos culpados perante Deus, é a lei que cala a boca de todo mundo, é a lei que mostra a santidade e a justiça de Deus, é a lei que conduz a Cristo, que serve como ar, como diz Paulo lá em Gálatas. Então eles, quando iam evangelizar, eles sempre começavam pela obra da lei, e só depois eles apresentavam o Evangelho de Jesus Cristo, as boas novas de salvação. Ou seja, é como diz o apóstolo Pedro no capítulo 4:11, e aquele que falar, fale de acordo com os oráculos de Deus. 1 Pedro 4:11. Então, diante de tudo que Paulo falou aqui do capítulo 1, versículo 18 até o 3:20, ele disse que não há esperança. Ele deixa a gente num estado totalmente de desesperança, de negridão, escuridão, pecados. Mas ele não para aí. Ele começa no verso 21, mais agora. E com essas palavras, com essas duas pequenas palavras, o apóstolo Paulo ele introduz o Evangelho. Ele introduz, porque ele vai dizer que agora
E por justiça de Deus, ele diz que essa justiça, irmãos, ela se manifestou sem a lei. O que o apóstolo Paulo quer dizer aqui? Que sem lei se manifestou a justiça de Deus. Eu vou tentar explicar isso para os irmãos, que Deus tem falado no meu coração, através da própria Bíblia. Eu não tenho nada de mim para oferecer para os irmãos, mas a palavra de Deus tem. Então, eu entendo que sem lei aqui, Paulo está falando da lei moral de Deus, da lei moral, dos 10 mandamentos. Se vocês, quando leram, não sei se vocês se lembram, em Romanos, capítulo 10, versículo 5, Paulo diz o seguinte, que, ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei, viverá por ela, certo? Ele está fazendo uma citação de Levítico 18:5, e lá em Levítico 18:5 vai dizer, portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, cumprindo-os, o homem viverá por eles, eu sou o Senhor. Deixa eu usar um outro exemplo aqui. Em Mateus, capítulo 19, na passagem do jovem rico. Os irmãos se lembram muito bem da passagem que é conhecida de todos. Aquele jovem chegou perante o Senhor Jesus e disse, aproximando-se, lhe perguntou, mestre, o que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Mateus 19:16. Respondeu-lhe Jesus, no verso 17, por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. Então, o que Paulo quer dizer aqui? Que sem lei se manifestou a justiça de Deus, irmãos. Ele já provou nos capítulos anteriores que ninguém jamais guardou a lei de Deus. Se alguém fosse capaz de guardar a lei de Deus, essa lei até que salvaria, mas ninguém é capaz de guardar a lei. Ninguém jamais conseguiu guardar toda a lei de Deus. Outra passagem que dá força também ao que eu estou falando é a passagem lá em Marcos do grande mandamento, quando aquele escriba da lei chega para experimentar o Senhor Jesus. Ele diz assim, ele pergunta, qual é o maior mandamento na lei? E Jesus lhe responde, que é amarás o Senhor teu Deus, todo o teu coração, a tua força, o teu entendimento. E o segundo, semelhante a este, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então, a Bíblia vai dizer que aquele homem diz, respondestes bem, esse é o único, realmente, e o maior mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas, e depois ao seu próximo como a si mesmo. E depois a passagem vai dizer que Jesus viu que ele respondeu bem e disse, não está longe de entrares no reino. Está lá em Marcos capítulo 12, do 28 ao 34, vocês vão ver isso. O que mais? O que Paulo quer dizer sem lei? Eu vou ler aqui para os irmãos, como eu falei, eu não estou com pressa para ir muito longe, porque não dá tempo. Então, quando der o horário aqui, eu vou parar, tá? O horário que o irmão aqui estipulou, Mateus. Não adianta a gente correr, irmãos, na palavra de Deus. A gente pode até correr, mas não vai entender quase nada, né? Então eu vou mostrar aqui de que lei que Paulo está falando. Sem a lei. Em Êxodo capítulo 20, Deus entrega os 10 mandamentos para Moisés, e ele começa dizendo assim, eu sou
o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. E ele começa a dizer: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas ao 7º dia, o sábado do Senhor teu Deus, não farás nenhum trabalho, nem ninguém da tua casa. Ele segue dizendo, e quando chega no versículo 12, ele diz: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho para o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, nem a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem sua serva, nem nada que pertence ao teu próximo. Aí está, irmãos, os 10 mandamentos está contido aqui nesse texto, Êxodo 20, de 1 a 17. Então, está aí. Quer ser salvo pelas obras da lei? Cumpra esses mandamentos. Honre eles, todos eles, e você ganha a salvação por seus méritos. Qualquer um. Ah, irmão, mas eu estou cumprindo 3. Não, eu estou cumprindo 5. Mas tem outro que diz: não, eu cumpro 7. Não, eu estou mais na frente, eu estou cumprindo 9 desses 10 mandamentos. Deixa eu ler outra palavra para você, da palavra de Deus. Tiago 2,10 diz assim: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Você está vendo o que Paulo está querendo dizer aqui? Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. A única coisa que a lei pode fazer, meus irmãos, eu já citei aqui umas 2 vezes, é mostrar o pecado, é revelar o caráter santo de Deus, é nos convencer de pecado, é nos conduzir a Cristo, como diz Paulo lá em Gálatas 3, que a lei ela serve de aio para nos conduzir a Cristo, ou seja, nós vemos a lei de Deus, vemos que não podemos cumprir, vemos que somos culpados. O que é que nós temos que fazer? Correr para os pés de Cristo, correr para os pés do Salvador. Uma coisa que eu quero lembrar também, que porque Paulo está dizendo aqui que é sem lei, não pense que a lei foi revogada. Ok? Paulo vai falar de uma lei revogada, mas ele está falando de sacrifícios, de sábados, lua nova e etc. Ele vai falar sobre isso lá em Colossenses. Mas quando se fala dessa lei moral de Deus, ela não foi revogada. O próprio texto que a gente leu no versículo 31, Paulo está dizendo isso. Nós anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, nós confirmamos a lei. E Jesus também diz isso, que ele não veio revogar a lei nem os profetas, ele veio para cumprir. Porque em verdade eu vos digo, meu Senhor, até que os céus e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Então, Paulo está dizendo aqui que Deus manifestou uma justiça, sem que você precise cumprir essa lei. Deus manifestou essa justiça. Agora, qual é o problema? O problema é que as pessoas não querem. Sabe o que acontece?
que as pessoas querem fazer por merecer. Não, eu quero fazer por onde eu ter aquilo, eu quero ter o mérito daquilo. E com respeito à salvação, não funciona. Não há mérito aqui para ser humano nenhum, para ninguém. E nós vemos isso, Paulo fala sobre isso. Ele vai dizer em Romanos 10:3 que, porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, eles não se sujeitaram a essa justiça que vem de Deus. Romanos 10, versículo 3. As pessoas rejeitam, elas não querem. O apóstolo Paulo era assim. Quando nós lemos a carta aos Filipenses, ele vai falar de como que era a vida dele, lá em Filipenses. Ele diz: olha, vocês querem se gloriar na carne? Eu bem que poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Eu, Paulo, eu fui circuncidado ao 8º dia. Eu sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, eu fui fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça, que há na lei, irrepreensível. Você vê? Paulo já foi assim também um dia. Ele queria estabelecer a sua própria justiça. Mas ele vai dizer, na mesma carta de Filipenses, no capítulo 3, no versículo 8: sim, no 7, mas o que para mim era lucro, isso eu considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras eu considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus meu Senhor, por amor de qual eu perdi todas as coisas e as considero como refúgio ou esterco, para ganhar a Cristo. E ele não para por aí, ele diz no versículo 9: e eu quero ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Amém. Essa justiça aqui que se revelou, que Paulo está falando, eu quero ser achado em Cristo nela, com essa justiça. A salvação, irmãos, é muito mais que perdão. Se Deus só chegasse e dissesse assim: ó, você está perdoado, beleza, joia, mas nós não teríamos méritos nenhum para ir para o céu. Méritos nenhum. Isso é mais do que perdão, porque além de Deus te perdoar, o que é que Ele faz? Já falei isso outras vezes aqui. Ele atribui a você essa justiça de Cristo Jesus. É por isso que todos vocês, em nome de Jesus, podem ir para o céu e ficar lá para sempre com o Senhor. Amém. É por causa da justiça de Cristo que Deus imputa a você, acredita a você, põe na sua conta. Você entende isso? Eu posso ilustrar isso com uma parábola que está lá em Mateus 22, eu não vou ler, que a parábola está tratando das bodas, que diz que Deus prepara uma festa lá, manda convidar as pessoas, elas começam a inventar um monte de desculpa para não ir para essa festa. Deus fica irado, mas aí manda seus servos ir para as ruas e sair entrando em tudo quanto é lugar e pegando as pessoas e levando para ir para a festa. Porém, quando já está lá na festa, todas essas pessoas, diz que esse rei começa a olhar e vê um lá que não está vestido com as vestes nupciais. O que aconteceu? Foi lançado fora nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Ninguém pode ir para o céu se não tiver revestido com a justiça de Deus. É isso que Paulo está falando. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus. Aleluia. Qual que é a próxima palavra?
testemunhada pela lei e pelos profetas. E eu vou apenas falar sobre isso aqui e eu encerro por hoje. Nós estamos ainda no verso 21. Paulo diz que essa justiça, amados irmãos, não é algo que ele está inventando. Isso é algo que foi planejado na eternidade. E porque Deus planejou na eternidade, Ele pôde testemunhar, Ele já pôde falar sobre isso. Aonde? Ele diz, na lei, pela lei e pelos profetas. Aqui por lei, ele está se referindo ao Pentateuco, aos 5 primeiros livros da Bíblia, escritos por Moisés. Vou botar em outras palavras. Deus diz assim em Isaías 46, 9 e 10, um texto bem conhecido, acho que o pastor Carlos é quem gosta dele, hein? Lembrai-vos das coisas passadas na antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, e farei toda a minha vontade. Isaías 46, versículos 9 e 10. Aleluia, glória a Deus. Então essa justiça de Deus, ela foi testemunhada pela lei e pelos profetas. E agora, vocês apenas ouçam a leitura que eu vou fazer aqui. Eu separei algumas dessas passagens, e quando eu terminar de lê-las, eu encerro e entrego para o irmão. Eu vou ler porque eu já deixei tudo separadinho aqui. Se eu fosse ler tudo, eu diria que esse culto seria só para ler isso aqui. Outro dia eu li ainda hoje mesmo eu estava dando uma lida em um arquivo que tem cerca de mais de 300 profecias a respeito de Cristo no Antigo Testamento que foram cumpridas no Novo. E eu separei apenas algumas, as mais conhecidas, que todos os irmãos aqui conhecem. E eu vou ler agora. O que Paulo quer dizer? Testemunhar pela lei, vamos lá. Nos primeiros 5 livros de Moisés. Primeiramente, nós vemos isso em Gênesis 3, capítulo 3, versículo 15, que diz acerca da promessa que da semente da mulher haveria que viria um que iria esmagar a cabeça da serpente. Gênesis 4:4, alguns dizem que vê isso também na aceitação lá da oferta que Abel fez e Deus aceitou. Vamos pular para a vida de Abraão, Gênesis capítulo 12, versículo 3, no chamamento de Abraão, que Deus disse, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E para confirmar isso, Jesus disse em João 8,56, que Abraão exultou por ver o seu dia. Vamos para Gênesis capítulo 15, de 1 a 6, onde Deus ali promete um filho a Abraão. E do versículo 7 ao 21 do capítulo 15, onde Deus faz ali aquela aliança com Abraão, através daqueles animais partidos ali. Aquilo também apontava para Cristo. É só vocês se lembrarem da Santa Ceia. Este é o meu corpo que é partido por vós. Nós vemos também em Gênesis 22, quando Deus prova a Abraão. Os irmãos se lembram? Quando Deus pede para ele oferecer o seu filho Isaque lá no monte. É uma prefiguração do que Deus iria fazer com o seu único filho, certo? Nós vemos isso quando a gente vai lendo o livro de Êxodo, sobre a lei cerimonial, o livro inteiro de Êxodo, e mais elaborada claramente no livro de Levítico. O que será tudo isso, irmãos? O que será todas essas ofertas queimadas, esses sacrifícios? Oferta de carne, de aroma suave, ofertas pacíficas. O que significa tudo isso? Nada mais do que uma prefiguração do Senhor Jesus Cristo e tudo o que Ele já realizou. Isso sabe o que? É a lei dando testemunho desta realização de Deus, uma vez por todas, na pessoa de seu Filho unigênito. Aleluia. Passemos agora ao testemunho dos profetas. Vou citar mais algumas passagens. Em 1 Samuel 2,10 diz que Deus
exaltaria o seu ungido com força e poder. 2 Samuel 7, 12 a 16 vai falar que Jesus viria da descendência de Davi. Em 1 Crônicas 5, 2 diz que ele seria da descendência de Judá. Vamos para os Salmos. Salmo 2, que fala do reinado do ungido do Senhor. Salmo 16, 8 a 10, que fala lá da ressurreição de Cristo. Salmo 22, que prefigura a morte de Jesus Cristo, o abandono por parte de Deus por causa do pecado que foi imputado a Ele. E várias outras passagens. O lugar que você mais vai encontrar passagem referente a isso é no livro de Salmos. E depois em Isaías. É o lugar que mais tem profecias acerca. Tem esse testemunho dos profetas. Você vai ver em Provérbios 8, que vai dizer que Cristo ele viria da eternidade. Vamos pular para Isaías, a mais conhecida, capítulo 7, versículo 14, que diz que ele nasceria de uma virgem, que seria chamado Emanuel, Deus conosco. Vamos para 8, Isaías 8, 14, que diz que ele seria uma pedra de tropeço. Vamos para o capítulo 9 de Isaías, que diz que ele pregaria na Galileia dos gentios, e que seria luz para os gentios. Fala também do seu nascimento. E o capítulo 11 de Isaías, irmãos, que diz que ele viria da descendência de Jessé, que ele cresceria em uma família pobre em Nazaré. Isaías 25, 8 diz que ele derrotaria a morte. Isaías 35 diz que ele faria muitos milagres. Lá está descrito vários milagres. E o capítulo 40, que também é muito conhecido, que ele diz: consolai o meu povo, diz o vosso Deus. E neste mesmo capítulo fala acerca do precursor do Messias, João Batista, preparando o caminho do Senhor. Aleluia. Veja no capítulo 50 de Isaías, fala de como ele seria maltratado, ultrajado pelas pessoas. E o capítulo 53, esse também muito conhecido, que fala com precisão sobre a crucificação de Jesus. Isaías 65 diz que ele seria rejeitado por Israel. Jeremias 23,6 diz que este será o seu nome, com que o nomearão o Senhor justiça nossa. Aleluia. E o que fala de Miqueias, que falou o lugar, né, da onde o Senhor nasceria, que seria em Belém. Aleluia. O que Paulo quer dizer aqui, irmãos? Que essa justiça de Deus foi testemunhada pela lei e pelos profetas. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E eu vou terminar com esses dois últimos versículos. A irmã Márcia vai lembrar muito bem que ela ensinou, primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 10 e 11, que diz assim: foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estavam, ao redor que neles estavam, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referente a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. Você quer outra passagem? Ouça o seu Senhor falando, o Senhor Jesus Cristo, na estrada de Emaús, com aqueles dois discípulos que estavam indo embora. Jesus se aproxima, pergunta o que aconteceu, eles falam o que estava acontecendo em Jerusalém, acerca de Jesus, e quando chega no versículo 25, olha o que Jesus diz para eles. Então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração, para crer em tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Como prometido, a gente ficou no versículo 21 mesmo. Você vê, é como Martin Lloyd Jones fala: o que Paulo escreve em suas cartas são apenas sumários. Porque se Paulo só pregasse o que está aqui escrito, que nós temos acesso escrito, ele faria isso em uma tarde, todas as suas epístolas. Eu já ouvi todas as cartas de Paulo em uma tarde já, trabalhando.
no áudio. Numa tarde. Então, você vê a profundidade da palavra de Deus, é só pela graça de Deus, quando a gente começa a cavar, que a gente vai encontrando. Então, nós ficamos por aqui, né? Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Aleluia. Que Deus em Cristo abençoe, e se o Senhor permitir, um dia a gente pode continuar. Amém. Louvado seja